legenda. AV, ato vinculado. AD, ato discricionário. COFIFOMOB, nessa altura do campeonato, 20 anos de curso, tu tá sem bandoleira? Não é possível. Se não lembra o que é COFIFOMOB, tô preocupado contigo. Ato vinculado, elementos do ato. Pergunto, no ato vinculado, qual a margem de liberdade que a administração tem? Nenhuma. Então a lei vai ou não vai determinar todos os elementos necessários à prática do ato? A lei vai dizer quem é o agente competente, qual a finalidade a ser buscada, qual a forma utilizada para aquele ato ser materializado, o motivo que leva à sua prática e o objeto gerado. Só existe uma possibilidade. Então, vinculação em todos eles. Pergunto, no ato discricionário, o que eu vou fazer? Eu vou colocar D de discricionário em todos os elementos? A margem de liberdade é total ou é uma certa margem? Então, são todos os elementos discricionários? Só 2 elementos gozam dessa discricionariedade. Quais são? Motivo e objeto. Competência, a lei vai determinar, a finalidade tem que estar alinhada com o interesse público e a forma, a lei também vai determinar. Então, basicamente, no ato discricionário, a margem de liberdade está onde? No motivo e no objeto. É aqui no ato discricionário que você vai encontrar essa margem de liberdade. Não é na competência, nem na finalidade, nem na forma. Tá todo mundo comigo até aqui? O gabarito da questão número 1 pedia apenas qual é o nome do ato, no que tange a classificação, levando-se em consideração a liberdade de ação, onde há uma certa margem de liberdade. O gabarito da questão é esse aqui. Ato de natureza discricionária, mas aproveitei para fazer uma revisão um pouco maior, falando um pouco mais sobre atos vinculados e ato discricionário. Tá todo mundo comigo até aqui? Questão número 1. Tranquilidade? Fala, guerreiro. A diferença entre finalidade e objeto é isso? Tá. A finalidade é o resultado que você quer alcançar com a prática do ato. Lembra do nome do elemento? Finalidade. O que é finalidade? É o que vem no final. Você pratica o ato hoje para lá na frente alcançar um objetivo. Aquilo que lá na frente você deseja é a finalidade. Só que antes de você praticar, antes de você praticar o ato, existe uma razão inicial que te impulsiona. É chamada de motivo. O motivo antecede o ato, a finalidade sucede. Esse motivo te leva a praticar esse ato, você pratica esse ato buscando uma finalidade. Esse meio do caminho entre o motivo e a finalidade, o efeito gerado, o conteúdo do ato, é o objeto. Em razão da falta, aula de teoria, em razão da falta de vagas do sistema prisional, motivo, a administração declarou a utilização, criou objeto, buscando construir uma cadeia pública. Finalidade. Fechou? Motivo antecede. Finalidade sucede. Entre os dois, objeto, o efeito gerado por aquele ato, o conteúdo desse ato. Fechou? Beleza? Alguma dúvida mais? Tranquilidade? Então, primeira questão, falamos sobre isso aqui e, claro, fizemos ainda uma breve revisão acerca dos institutos do ato vinculado e do discricionário. Se cair, de novo, algo como a questão de número 1. Tá tranquilo? Dúvidas? Eu quero a 2 então. Mota, eu não quero mais. Quer sim, fica comigo. 2. No bojo de inquérito policial, em que se apura a eventual prática do crime de falsidade material. Vocês já perceberam que questão na FGV dificilmente é questão de uma linha de enunciado, né? Ele conta uma historinha, sabe? E o estilo CESP mais antigo. Antigamente quem contava a situação hipotética era só o CESP, atual SEBRASP. Hoje não. A FGV conta uma historinha, a história é maior do que as opções às vezes. Fica ligado nessa historinha. No bojo de inquérito policial, em que se apura a eventual prática do crime de falsidade material, consistente na suposta assinatura de Maria em um contrato de locação, o Instituto de Criminalística Carlos Éboli elaborou perícia grafotécnica, concluindo que a assinatura analisada é proveniente do punho de pessoa identificada como João da Silva. O laudo de exame grafotécnico foi elaborado por peritos criminais, com as devidas cautelas técnicas e legais. Insatisfeito com as conclusões do laudo, João da Silva procurou um advogado, que lhe explicou que, de acordo com a doutrina de direito administrativo, o citado laudo goza do atributo A, da presunção de veracidade, que não é absoluta, pois admite prova em sentido contrário. B, da imperatividade, que vincula a autoridade policial na ocasião da conclusão das investigações. C, da presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por 3 novos laudos. D, da exigibilidade,
que vincula os demais agentes públicos que atuarem no caso, salvo se houver superveniência de notícia de prova nova. É a autoexecutoriedade, que vincula os demais agentes públicos que atuarem no caso, salvo se houver superveniência de efetiva prova nova. Questão básica da FGV. Essa questão não versa sobre classificação de ato. Essa questão versa sobre esse assunto aqui, ó, que a gente chama de atributos do ato. Mota, você acha que esse é um assunto importante? Cara, caiu o mês passado. Então é um assunto importante, Mota. Atributos do ato. O que são atributos? Atenção. Atributo é característica, ou seja, diferente dos elementos. Elemento é isso aqui: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O famoso COFI, FOMOB e outras variações, cada colega trabalha de um jeito. O mais importante é você lembrar, não é duelo de macete. Aí eu prefiro o outro, esse eu prefiro esse. Parceiro, duelo só tem de passinho e de rima. Tirando isso, não tem duelo de macete. Use o macete que você aprendeu, tá? Aquele que você se adequou melhor. Pois bem, aqui eu tenho os elementos. Aqui não tem nada a ver com elemento. Aqui é o quê? Característica. Elemento é requisito. Aquilo ali não tem nada. Característica. E quando na hora da prova eu não lembro dos atributos do ato, cara, eu não lembro dos atributos, eu peço ajuda ao pai. Pai, me ajuda. Aí, ó, tá aí o atributo. Pronto, ó. Pai, peço ajuda ao pai. Esse P é de quê? Presunção de legitimidade. Mas a doutrina, além de citar a presunção de legitimidade, cita também a presunção de veracidade. Tá tudo igual, né? Negativo. Legitimidade e veracidade são o quê? Diferentes, tá? Segundo, autoexecutoriedade. E terceiro, a imperatividade. Esses são os atributos tradicionalmente citados pela doutrina. Tradicionalmente. Eli Lopes, Meirelles, José dos Santos Carvalho Filho, o grande professor Carvalhinho, assim carinhosamente chamado pelos alunos. Só que dependendo do doutrinador, outros atributos aparecem. O principal exemplo, a ilustre professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que cita, além desses aqui, a denominada tipicidade. Ou seja, na hora que a gente está estudando pela doutrina tradicional, lembrar do pai resolve o problema. Mas se você incluir a tipicidade entre as vogais, o pai vira pate. Então, pai ou pate. Se você incluir a tipicidade, o pai vira pate. Breve resumo. Preste atenção. Presunção, presumir. Legitimidade, conformidade com a lei. Veracidade, verdade dos fatos. Veja, quando a gente fala de presunção de legitimidade e veracidade, presunção de legitimidade é uma coisa, presunção de veracidade é outra. Ô, Mota, mas por que eles estão juntos se eles são diferentes? Porque em ambos os casos temos o quê? Presunção. Por isso que eles são juntos. Vamos separar? Presunção de legitimidade. Presume-se que o ato praticado esteja em conformidade com a lei. Presunção de veracidade. Presume-se que os fatos narrados sejam o quê? Verdadeiros. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que eu não estou afirmando que é legal, nem afirmando que o fato narrado seja verdadeiro. Eu estou presumindo. Presumir é ou parece ser? Com certeza é ou tudo leva a crer que seja? Eu não estou afirmando, eu só estou presumindo. Então, se eu presumo, eu parto de uma premissa de que seja, enquanto ninguém prova em contrário. Essa presunção, então, seja na legitimidade, seja na veracidade, ela admite ou não admite prova em contrário? Admite. Então, essa presunção, ela é o quê? Absoluta? Não, ela é relativa. Está relembrado? Está revisado? Autoexecutoriedade. Permite a prática do ato sem depender de ordem judicial. A autoexecutoriedade permite que um ato seja praticado sem a necessidade de ordem judicial. Na hora de aprender uma mercadoria, Vanel, Corel, Photoshop, Desoft, Corel, CAD, alô, Prestige, irmão, mercadoria, eu vou aprender, e olha lá, cadê o papel do Poder Judiciário? Papel de quem? Do juiz. De quem? Da dona justa. Papel de quem? Do Judiciário. Que não precisa não, rapaz. Precisa sim, qual é? Vai levar mesmo. Não tem ordem do juiz, não tem, cadê papel da capa preta? Não tem papel da capa preta, vai levar mesmo mercadoria não, rapaz. Tá maluco, rapaz? Mercadoria de chavada, pensando o quê? Precisa? Para aprender mercadoria precisa de papel do juiz? Não, porque o ato é o quê? Autoexecutório. Você veio assistir essa aula, percebeu que não tinha lugar para estacionar, está em local privado, caraca, caro pra caramba, vou parar na rua, qualquer lugar, a aula acaba rapidinho, 5 horas terminou.
Quando você volta, QD o carro, QD. A prefeitura passou, jogou no caminhãozinho, ó, e levou o seu veículo. Eu pergunto, quando você descer, se passar um agente da prefeitura e por um acaso, verificar que você está estacionando em local proibido, o que ele vai fazer? Vai lá no TJ? Pegar uma ordem judicial, ficar encostado no teu carro? Opa, tudo bem? É teu? Pô, cara, tô te esperando com a ordem do juiz. Lá no TJ, voltei e tu não descia. Só te esperando. É assim que funciona? Tu vai chegar só a um vazio e alguém sentado para te dar a notícia. Sempre, sempre. Ah, teu carro era teu? Levaram. E sempre tem o mensageiro do inferno. Então, meus amigos, a autoexecutoriedade te permite praticar o ato sem a necessidade de quê? De ordem judicial. Nem todo ato é autoexecutório. Tem ato que não goza de autoexecutoriedade. Exemplo clássico de sala de aula e de prova. A cobrança de multa. Porque para o poder público te cobrar uma multa que você não pagou, ele precisa de ação judicial, ação de cobrança. Então, esse ato é um exemplo de ato que não goza de autoexecutoriedade. Imperativo. Isso aqui é papo de meia hora, 1 hora de aula, tá? A gente não tem esse tempo todo, não. Então, estou revisando brevemente. Imperatividade. Império. Imperar. Supremacia. Permite à administração impor unilateralmente uma vontade, independentemente da concordância do administrado. Ah, mas eu não concordo. Não importa, eu estou impondo a vontade a você. Nesse contexto, veja só, quando a administração apreende a mercadoria, ela depende da concordância do camelô? Irmão, posso levar? Eu trabalho, irmão. Pô, cara, então tá beleza, outro dia eu volto. É assim? Não. Irmão, perdeu. Tô trabalhando, eu também, parceiro, desculpa, mas a mercadoria é pirateada, vou ter que levar. Não tem jeito. Imposição de vontade. Isso é o quê? Imperatividade. Então, a imperatividade, imposição unilateral de vontade, decorre de um poder chamado poder extroverso, que permite à administração interferir na esfera jurídica do particular. Essa imperatividade, segundo o professor Carvalhinho, simboliza que os atos são cogentes, impositivos, que eles têm essa natureza. Claro, nem todo ato é imperativo. Vide os atos negociais, licenças, autorizações, atos negociais. Então, obviamente, não gosto de imperatividade. Por fim, a de Pietro cita a tipicidade, que não é difícil de perceber o que é. Tipicidade lembra algo que está tipificado, previsto, expresso. O ato deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir resultados. Portanto, o ato tem que estar tipificado. Olha o princípio da legalidade aparecendo. Só pode fazer o que a lei prevê, só pode fazer o que a lei determina. Essa é a tipicidade. Esses são os atributos do ato. Meus amigos, na nossa questão de número 2, ele trouxe o seguinte, ó. Ele disse que no bojo do inquérito, em que se apura a eventual prática de um crime de falsidade material, consistente numa suposta assinatura de Maria em um contrato de locação, um instituto de criminalística fez uma perícia grafotécnica e concluiu que a assinatura analisada é proveniente do punho de pessoa identificada como João da Silva. Espera aí, houve uma perícia e a conclusão da perícia foi, cara, essa perícia grafotécnica conclui que essa assinatura é a assinatura do punho de João da Silva e não da Maria. Ele diz aqui ainda o seguinte, o laudo de exame grafotécnico foi elaborado por peritos criminais, com as devidas cautelas técnicas e legais. Parou. Essa é a frase que responde a questão. Essa é a frase que responde a questão. A minha pergunta é, um perito criminal, assim como um delegado, assim como um inspetor, assim como um investigador, como um técnico ou auxiliar de necrópsia, um servidor público em geral, o servidor público quando atua, a sua atuação goza ou não goza de fé pública? Sim. Portanto, se um agente da prefeitura te expede uma certidão, aquela certidão, como o próprio nome sugere, ato enunciativo, certifica um fato. Se quem está falando isso é a prefeitura, por meio daquele agente, você presume ou não presume que aquela informação seja verdadeira? Sim. Enquanto ninguém prova em contrário, porque a presunção não é absoluta, ela é o quê? Relativa. A pergunta é, quem elaborou? Quem realizou essa perícia? Os peritos? Os peritos elaboraram um laudo. Esse laudo é ou não é a manifestação conclusiva daquele perito? Cara, olha, eu estou concluindo pela análise que a gente fez, é isso aqui. Enquanto ninguém provar em contrário, você presume ou não presume que aquela informação técnica expedida pelo perito naquele documento seja verdadeira? Isso decorre de qual atributo? Da presunção de veracidade, que é luta. Porque admite prova em? Volta para a questão. Segue. Insatisfeito com as conclusões do laudo, João da Silva procurou o advogado, que lhe explicou que, de acordo com a doutrina de direito administrativo, o citado laudo goza do atributo A.
presunção de veracidade, que não é absoluta, pois admite prova em sentido contrário. Eu não sou Jorge Aragão, mas eu vou perguntar. Podemos sorrir? Nada mais nos impede? O gabarito da questão número 2 já é a letra A. Letra A é o nosso gabarito. Mas não desgarra não, não desgarra não. Continua aí comigo, revisa, revisa. B. Imperatividade. Parou. Imperatividade na imposição de vontade? Vem cá, emissão de um laudo. Onde que você encontra imperatividade na emissão de um laudo? É como se tivesse pedido uma certidão, um atestado. É mais enunciativo do que propriamente um ato de natureza impositiva. Depois ele diz, presunção de legitimidade. Bom, a presunção de legitimidade está presente em todos os atos administrativos, mas ela não está relacionada à verdade dos fatos, e sim à compatibilidade com a lei.